Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos dar início às nossas perguntas de hoje com uma pergunta da Karina de Niterói. Ela diz: Boa noite, Paulo, Maria Lúcia e grupo de estudantes da luz. Que o amado Arcanjo Miguel manifeste-se agora dentro de todos nós. Hoje, a minha pergunta é sobre o livre-arbítrio. Quando se pede ao Arcanjo Miguel para comandar o eu superior, isso significa entregar o comando completamente, ou seja, que pelo meu livre-arbítrio eu entrego o meu próprio livre-arbítrio a ele? Eu entendo assim, estou certa ou equivocada? O meu desejo é que o Arcanjo Miguel fique com o meu livre-arbítrio para ele, porque, afinal de contas, ele executa apenas a vontade de Deus. Tenho confiança total nele. Vitória sempre na luz de Deus, que sempre vence. Grata, Karina. Maria Lúcia. Oi. A Karina continua com a dúvida sobre o livre-arbítrio, não é uma coisa forte para ela. Paulo, realmente. E o que está faltando para a Karina é meditar sobre a lei do livre-arbítrio. Meditar assim, Karina. Leia tudo que você tem sobre o livre-arbítrio, mas após cada parágrafo, pare e fique pensando no que você leu. Pense, repense, torne a pensar, porque aí você estará entronizando esse ensinamento dentro do teu ser, da tua consciência. Depois converse com a tua presença eu sou sobre aquilo que você leu. Discuta com a sua presença eu sou. Os mestres ensinam, raciocine com Deus. Você está intelectualizando o ensinamento. E assim a gente não entende os mistérios. Karina, nós não pedimos ao Arcanjo Miguel para comandar nosso eu superior. Muito pelo contrário, o que nós dizemos sempre é: em nome do meu eu superior, eu comando o Arcanjo Miguel. E em seguida nós fazemos os pedidos, direcionamos a energia, fazemos os decretos, damos as ordens a ele. Nós comandamos os arcanjos, os mestres, os Elohim. Os filhos de Deus estão aqui para aprender a comandar a energia, aprender a fazer escolhas corretas, aprender a tomar decisões corretas e a fazer bom uso da energia. Todos os atos, pensamentos, sentimentos e palavras devem ser preenchidos de amor, compreensão, tolerância. Muitos seguidores estão sempre dizendo: os mestres querem que eu faça isso, os mestres querem que eu faça aquilo, como se eles fossem teleguiados pelos mestres. Se assim fosse, seriam robôs. Não é essa a ideia do cosmos. A alma tem oportunidade aqui no planeta, no plano físico, de desabrochar sua potencialidade infinita. Recentemente, eu fui procurada por um senhor e me contou o seu drama. Ele sempre foi muito devoto de São Miguel e por quase 2 décadas tem feito diariamente decretos a São Miguel, por cerca de 1 hora por dia. Sempre pediu direção divina para que ele, sua esposa e filhos e familiares cumprissem seu plano divino. Sentia que sua família era muito protegida e confiava que São Miguel os estivesse direcionando. E assim passaram-se 5, 10, 15, 18 anos. E a devoção sempre ininterrupta. Até que certos problemas surgiram e Deus começou a mostrar-lhe as várias situações na vida em que ele pecou por omissão. Então,
Ele questionou São Miguel. Eu não descuidei. Todos os dias orei e pedi a você direção divina para mim e para meus filhos. E hoje eu vejo que faltou direção neste e naqueles pontos. Como pode ser isso, São Miguel? E ele ficava pensando e meditando e tentando entender, porque a fé dele não se abalou. Ele ficou desolado, pois era tarde para corrigir muitos fatos. Até que um dia ele acabou compreendendo que a omissão foi sua própria. Não foi São Miguel que falhou, mas sim ele mesmo. Ele que não esteve alerta o necessário para ver as necessidades de seus filhos, ele que não ouviu e não seguiu muitas vezes a voz da intuição, ele que perdeu muitas oportunidades que passaram à sua porta. Hoje, ele reconhece que trabalhou muito o raio azul, mas que faltou-lhe desenvolver a compaixão, a percepção, a sensibilidade. Agora, ele compreende melhor a lei do livre-arbítrio e sabe que São Miguel não poderia ter tomado decisões por ele. Nós podemos, sim, entregar o nosso livre-arbítrio a Deus, pedir alinhamento com a vontade divina. Porém, isto não isenta a nossa responsabilidade. Querendo ou não, nós sofremos as consequências de nossos atos e omissões. Então veja, Karina e amigos, são 2 pontos que eu quero considerar aí nessa resposta de Maria Lúcia. Um é que sim, nós podemos pedir direção para os mestres. E até dizer, não, o mestre me indicou que o caminho é por ali. Mas podem ter certeza que durante essa caminhada nós teremos que pedir de novo direcionamento e a cada passo, né, nós teremos dúvidas, nós teremos que tomar decisões. Nós podemos a cada decisão pedir intercessão divina, mas essa também é uma decisão. Ou seja, é muito comum a pessoa pensar que o mestre me mandou até a Bahia, tá? Eu vou caminhando até a Bahia, então já que o mestre mandou, é por aqui que eu vou, e enquanto eu não chegar na Bahia, esse é o caminho que eu tenho que tomar. Só que daqui até a Bahia eu tenho que tomar outras tantas decisões em comunhão com o mestre. Entendem onde eu quero chegar? E essa história desse senhor que Maria Lúcia está contando confere isso. Ou seja, ele está cuidando dos meus filhos e da minha família. Não, mas durante essa caminhada toda, muitos problemas precisam ser reconsiderados. O segundo ponto que eu queria considerar aqui é com relação à pergunta da Karina, mais do que com relação à resposta, é que talvez Maria Lúcia ela esteja dizendo sobre entrega de livre-arbítrio. Não sei se é bem isso que a Karina está dizendo, mas pode ser que ela esteja interpretando o seguinte: naquilo que nós dizemos muitas vezes, vou fazer X horas de orações e vou entregar o livre-arbítrio de o que fazer com a energia dessas orações a São Miguel para que ele possa trabalhar. E nós fazemos muito isso. Dessa forma é possível você entregar, não é o seu livre-arbítrio, mas sim uma porção de energia de suas orações para que São Germain, São Miguel, Jesus possam trabalhar em prol da libertação dos filhos da luz da maneira que eles desejarem. A gente faz muito isso. Maratonas de chama violeta para São Germain, maratonas do primeiro raio para Elmore e São Miguel poderem atuar no mundo, não é, Maria Lúcia? É verdade. É muito difícil, às vezes, tomar certa decisão. Então é lógico, baseado em tal decisão, em tal momento, eu posso dizer, São Miguel, eu não sei o que fazer com tal situação. Peço que me indique, me mostre o caminho. Isso é uma forma de entrega de livre-arbítrio, mas sobre uma coisa, sobre uma decisão, sobre um momento. Nós podemos fazer isso todos os dias, mas sobre cada situação. E não, toma meu livre-arbítrio aí para você. Não, isso não é dessa forma. A Maria Auxiliadora de Porto Velho nos escreveu dizendo: boa tarde, Maria Lúcia e Paulo. Em uma das aulas que assisti, vocês falaram que quando resolver casar é para procurar um padre ou pastor para oficializar o mesmo.
abençoar o enlace matrimonial. Você chegou até a elogiar o casamento do Sr. Paulo, Maria Lúcia. Então eu pergunto, e para o batizado, como se faz? Algum membro de grupos da Fraternidade Branca, um que seja mais evoluído, estudando e que lidere o grupo, pode batizar? Gostaria de saber porque tenho uma neta de 8 meses, uma beleza. Maria Auxiliadora. Querida Maria Auxiliadora, a palavra batizado vem do grego baptizo. Na Índia, há muitos séculos, o batismo é celebrado nas cerimônias de iniciação nos locais sagrados, ritual idêntico ao estabelecido posteriormente por João Batista. O batismo era religiosamente praticado no Egito, dentro das pirâmides. O batismo é um ritual sagrado utilizado por várias religiões e seitas, onde se purifica o indivíduo para iniciá-lo naquela religião. O batismo é o nascimento, o início. No batismo, a igreja reunida celebra essa experiência de sermos dependentes, filhos de Deus. Pelo batismo, participamos da vida de Cristo. Este é um momento de comunhão entre o pai da criança e a presença de Deus, onde o pai, que acaba de receber a criança vinda de Deus, mostra a este mesmo Deus sua predisposição em educar esta criança para o retorno à espiritualidade, trazendo-a para a sua igreja ou grupo de estudos espirituais. Depois de apresentar-se junto com a criança perante Deus, o pai se volta para a congregação e apresenta a criança para os fiéis de sua igreja ou colegas de estudo espiritual. Quando não temos uma igreja e vários fiéis para uma congregação, podemos fazer a apresentação e o batismo em família e junto com os padrinhos, mas sempre junto a um altar consagrado a Deus. Os padrinhos são os pais espirituais, que na falta dos pais físicos responsabilizar-se-ão pela educação espiritual do afilhado. Mas não podemos falar sobre batizado sem falar também nos 7 sacramentos. A sabedoria antiga das tradições espirituais do mundo ensina sobre a existência de 7 níveis do ser e 7 centros de troca de energia entre o mundo espiritual e o mundo físico. 7 são os sacramentos no cristianismo, e 7 são também os chakras no hinduísmo e no budismo. Todos estes são modos diferentes de descrever a forma de alcançar os níveis mais elevados da consciência espiritual para acelerar o fluxo de energia do espírito para a matéria, do céu para a terra, do interior para o exterior. O batizado é o primeiro dos 7 sacramentos ensinados pelo nosso amado Mestre Jesus. Estes sacramentos não são invenção da Igreja, mas foram sim ensinados por Jesus. João 13:34. Abre aspas. Eis que vos dou um novo mandamento, disse Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fecha aspas. Amar, amigos, é o mesmo que servir, doar, servir a vida, a salvação, a paz, a eternidade, a felicidade. Servir daquilo que temos, somos e vivemos. Servir a graça em toda a sua plenitude. Servir a satisfação, a realização, a santificação. Para São João, amar é dar a devida obediência aos santos mandamentos da lei de Deus. E isso é sinônimo de plena comunhão com a vontade divina e constitui a nossa verdadeira liberdade. Pois ser livre é escolher manifestar o bem, o bom e o belo. E isso é manifestar Deus, é manifestar vida. E ninguém ama a Deus se não souber doar-se e se não guardar os seus mandamentos. Os 7 sacramentos da Igreja são a expressão doadora de Deus manifestadas através do Cristo. A palavra sacramento vem da junção das palavras sacro mais mento. Sacro significa sagrado, ou aquele que é digno de respeito ou veneração. E ainda é uma palavra que indica a região do osso sacro,
Este osso está localizado na coluna vertebral, exatamente onde se encontra o chakra da Mãe Divina, o chakra da base, um dos 3 chakras mais sagrados que possuímos. E mento é uma palavra que indica ação ou efeito. Assim, sacramento é uma palavra que significa colocar o sagrado em ação, em palavras. Digamos que seja colocar a mão na massa, partir da teoria para a ação em termos de espiritualidade, em busca daquilo que é sagrado. Assim sendo, todo aquele que busca o caminho do sacramento precisa entender que este é o caminho da espiritualidade prática e ativa, onde o mundo espiritual passa a fazer parte das coisas do dia a dia, onde os amigos passam a ser aqueles que buscam este mesmo caminho. Ou seja, não adianta batizar uma criança e pensar, ela está protegida, preciso batizá-la para que ela seja protegida. O que protege é a educação espiritual que essa criança vai ter. Então, quando alguém batiza uma criança, ele deve pensar que isto é uma iniciação para uma sequência de ensinamentos que essa criança terá de receber, desde sua infância. De outra forma, não há o porquê de se batizar uma criança, ou mesmo um adulto. E quais são, então, esses 7 sacramentos? O batismo, a comunhão, a confirmação ou crisma, a penitência ou confissão, o ungir de doentes ou extrema unção, o matrimônio e a santa ordem ou hierarquia. Vamos ler alguns trechos onde os sacramentos são citados na Bíblia. Primeiro, o batismo, Mateus 28, abre aspas. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E depois e ensinem a todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fecha aspas. Segundo, a Eucaristia. Mateus 26, 28. Abre aspas. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de ter pronunciado a bênção, ele o partiu. Depois, dando-o aos discípulos, disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou uma taça e, depois de ter dado graças, deu-a a eles, dizendo: Bebei dela todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, derramado em prol da multidão para o perdão dos pecados. Fecha aspas. Terceiro, a confirmação. Atos 19, 1, 8. Abre aspas. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: Em que fostes batizado então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Fecha aspas. Quarto, a penitência. João 20, 21, 23. Abre aspas. Então Jesus lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Tendo assim falado, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem mantiverdes os pecados, ser-lhes-ão mantidos. Fecha aspas. Quinto, a unção dos enfermos. Marcos 6,13. Abre aspas. Jesus chama os 12 apóstolos
e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Eles partiram e proclamaram que era preciso converter-se. Expulsavam muitos demônios, faziam unções com óleos em muitos doentes e os curavam. Fecha aspas. Sexto, o matrimônio. Mateus 19, 5, 6. Abre aspas. Por esta causa deixará o homem seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Assim sendo, eles não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Fecha aspas. Sétimo, a ordem. Mateus 19, 12. Abre aspas. Jesus sobe a montanha e chama aqueles que ele queria. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do seio materno. Há eunucos que foram feitos pelos homens. E há os que se tornaram eunucos por amor e benefício ao reino dos céus. Quem puder compreender, que compreenda. Fecha aspas. Estes 7 sacramentos, amigos, correspondem aos 7 principais raios de Deus. O retorno a Deus é um caminho a ser realizado através de iniciações nos 7 sacramentos. Estes 7 sacramentos ocorrem pela vida toda, dia a dia, cumprindo a lei dos 7 raios, os 7 sacramentos, os 7 chakras. Vamos entender os 7 sacramentos agora, em uma visão mais elevada, dentro dos ensinamentos dos mestres ascensos. Primeiro, o batismo. O batismo é uma iniciação na espiritualidade que ocorre no primeiro raio, o raio azul do chakra da garganta. É necessário tomar a decisão de seguir o caminho correto, o caminho de volta ao lar divino. Esta é a escalada da montanha e o primeiro raio é o raio da iniciação, o raio do impulso para a ação. Este é o batismo com a água, comumente feito quando o indivíduo ainda é um bebê, mas pode ser realizado a qualquer tempo, onde uma pessoa já iniciada inicia o outro na espiritualidade. Não precisa necessariamente você ser um padre, um pastor, para fazer um batismo. O ideal, é lógico, que seja uma pessoa experiente dentro da espiritualidade, que tenha conhecimento e hábito de fazer isso. Sempre é melhor, mas não tendo, qualquer iniciado pode iniciar outro. Este é um momento de purificação e de entrega, onde aquele a ser batizado se entrega para a espiritualidade, conscientemente, arrependido de ser um pecador e decidido a evoluir espiritualmente. No caso do bebê, é claro, ou no caso de ser uma criança com menos de 12 anos, a entrega consciente é feita pelo pai da criança. Isto indica a predisposição do pai em educar a criança para a espiritualidade, ou seja, o simples fato de ser uma criança batizada não a protege de nada, repito, como pensam alguns. Mas o que importa é a educação espiritual que a criança vai receber em seu crescimento dia a dia até completar 12 anos. A água, utilizada no batismo, é apenas um símbolo de purificação de pecados, uma vez que a alma a ser batizada busca a purificação para conquistar a iluminação. A água faz parte da energia do 4º raio da Mãe Divina, aquela que tem o poder da purificação. O pai do bebê, ou aquele indivíduo que vai ser batizado, precisa escolher um mestre, já ascenso na luz, para ser o tutor, o guardião da sua alma no caminho de volta a Deus, seu intercessor. Este nome passa a ser o nome do meio do indivíduo. Por exemplo, João da Silva vai batizar-se. Ele escolhe então o nome do Mestre Jesus para ser o seu tutor. Então, o seu nome passa a ser João Jesus da Silva. Este é o nome espiritual até que possa receber seu verdadeiro nome, aquele nome que é conhecido apenas pelo Eu Sou o que Eu Sou. A mensageira Elizabeth Clare Prophet faz o batismo com água e pétalas de rosas. A rosa simboliza a própria alma se desabrochando,
crescendo, evoluindo na luz. O indivíduo caminha até a guru e diz: quero ser batizado com o nome de João Jesus da Silva. A guru então pega as pétalas de rosas molhadas na água e coloca sobre a cabeça do indivíduo. Não tenho as palavras exatas ditas por Elizabeth Kleprovich, mas provavelmente são: eu te batizo em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. É claro que ela, na posição de guru, pode sentir a qualquer momento a necessidade de falar outras palavras, abençoando este ou aquele Shela de uma maneira diferente. O batismo, então, é a porta, amigos, de entrada para os 7 sacramentos que Jesus nos ensinou. Depois do batismo, vem o segundo sacramento, que é a Sagrada Comunhão ou Eucaristia. Este é o ritual onde o Shela entra em comunhão com Deus e os mestres ascensos no segundo raio, o raio amarelo do chakra da coroa. Este é o raio do estudo e da troca de conhecimento. Sabemos que o Senhor Deus ensina um pouco para cada um de seus filhos, e a união de todos traz o ensinamento necessário. Cada um tem a sua participação. É o segundo raio amarelo da sabedoria que realmente nos mostra a necessidade da união. Deus é representado pelo chakra da coroa, e é unindo sua mente à mente de Deus que o Shela poderá encontrar o caminho da unidade e poderá então afirmar que somos todos um na mente do Senhor Deus. A Sagrada Comunhão é muito mais do que receber a hóstia e o vinho. A Sagrada Comunhão ocorre quando o indivíduo recebe o ensinamento para espiritualizar-se. Comungar na espiritualidade é estar em comunhão com aqueles que estão ensinando o caminho e com os que estão buscando estudar os ensinamentos dos mestres ascensos. Unir-se para falar de Deus Altíssimo e de tudo aquilo que eleve a consciência para que a alma possa chegar mais perto de Deus. Por isso é importante entender, amigos, que o caminho dos 7 sacramentos é o caminho da união entre os filhos de Deus, aqueles que buscam estudar os ensinamentos para espiritualizar-se. Ou seja, é de extrema importância deixar de andar com pessoas que não estão buscando o mesmo caminho. Podemos nos comunicar com todas as pessoas, mas compartilhar da mesma mesa, do mesmo pão, apenas com aqueles que estão no caminho da luz. Este é o verdadeiro significado da Santa Ceia, a união dos irmãos ao redor da mesa, não só para comer e se alimentar, mas também para falar daquilo que importa, que são os ensinamentos dos mestres ascensos. De outra forma, não conseguiremos evoluir no caminho. Lembrem-se do que Jesus disse em Mateus 26, 28, bebei do sangue do Novo Testamento. E não são todas as Bíblias que dizem assim. A Bíblia aprovada pelos mestres, a versão King James, diz claramente, bebei do sangue do Novo Testamento. E o Novo Testamento é um novo ensinamento, faz parte da revelação progressiva de Deus. O Novo Testamento traz um novo saber, um novo conhecimento. Isso naquela época. Hoje nós já temos novos ensinamentos na revelação progressiva de Deus vindo pelos mensageiros. Então, quando nos unimos para falar de Deus e de sua glória entre irmãos, assim nós acendemos o chakra da coroa em nosso ser e elevamos a energia do chakra da base até o chakra da coroa. É esse todo o objetivo dessa busca pela elevação. Depois nós temos o terceiro sacramento, que é a confirmação ou crisma. No terceiro raio, o raio rosa do chakra do coração. O chakra do coração é o elo entre o céu e a terra e também entre cada um dos irmãos encarnados na terra. A confirmação acontece quando a pessoa confirma o desejo pela espiritualidade. Primeiro o indivíduo é iniciado, depois ele estuda e agora na confirmação ele confirma que é isto mesmo que ele buscava encontrar, um encontro com a luz em seu coração. Isso só ocorre quando o indivíduo percebe em sua vida, junto à comunidade espiritual, a presença do Espírito Santo em seu meio.
ele já sabe que o Espírito Santo é atuante e que somos instrumentos da luz para levar a palavra de Deus. É o Espírito Santo que une todos aqueles que estão conversando sobre Deus e seus ensinamentos. Como digo aqui, muitas vezes nós vemos o programa inteiro seguir numa sequência de raciocínio quando ninguém botou isso. Foi o Espírito Santo que fez com que cada um fizesse a pergunta relacionada uma à outra, naquele mesmo dia. No caso da criança que foi batizada por seus pais e educada na espiritualidade, depois dos 9 anos, ela deve intensificar os seus estudos na espiritualidade. É claro que quando é bebê, a criança ainda não pode receber os ensinamentos. Aos poucos ela vai recebendo cada vez mais. Depois dos 6 anos aumenta, 7, 8. E a partir dos 9 anos ela precisa ser educada de uma forma mais concisa. E a crisma, então, deve ocorrer depois dos 12 anos de idade, quando a criança passa a ser responsável pelo seu livre-arbítrio. No caso de um adulto, ele deve passar pelo menos 3 anos estudando os ensinamentos, junto com seus irmãos, para que possa confirmar então a sua vontade, não antes de 3 anos. Assim como este chakra é tanto alfa quanto ômega, o chakra do coração, vemos que a confirmação atuando no nível do coração é uma via de 2 mãos. Esta confirmação é interior e exterior. Tanto o indivíduo começa a reconhecer a presença do Espírito Santo em sua vida interior, quanto ele precisa confirmar isso ao grupo. Ele confirma sua vontade de permanecer junto ao grupo que estuda com ele os ensinamentos. Pessoas que já estão estudando há mais tempo que ele. O 4º sacramento, amigos, é a penitência ou salvação. A confissão no 4º raio, o raio branco do chakra da base da espinha. A salvação ocorre com a purificação, e a purificação é uma das qualidades deste chakra, que é o chakra da Mãe Divina. O branco cristalino deste chakra da base representa a base de todas as cores, e é por esta razão que ele tem o poder de corrigir e purificar todos os chakras. O branco cristalino traz em si o prisma do arco-íris. Depois de entrar em contato com o Espírito Santo, no 3º sacramento, há mais de 3 anos estudando os ensinamentos, o indivíduo já reconhece as suas imperfeições e fraquezas, sabendo onde precisa de ajuda espiritual para continuar a evoluir na luz. Então ele pede auxílio para a purificação, para pesar menos e encontrar a libertação de sua alma. Isso ocorre por vários anos, passo a passo, dia a dia, camada por camada, até que encontre sua ascensão. Quando nos livramos de um defeito, enxergamos outro, até encontrarmos o sol. É o reconhecimento dos nossos erros, quando passamos pela noite escura da alma. Às vezes sentimos que estamos num nível super alto, acabamos de nos livrar de um peso, e aí enxergamos que ainda estamos pesados, que ainda existem outras camadas. Falamos isso aqui outro dia, no programa. Também faz parte deste sacramento, amigos, o serviço de purificação do planeta e o pedido de intercessão divina na vida de tudo e de todos ao nosso redor. Sempre que sentimos a necessidade, podemos pedir a Deus que atue através da luz e do poder do Espírito Santo, transformando todas as coisas para que sejam aceitas aos olhos do Pai. Ou seja, não vamos apenas limpando e purificando a nós mesmos, mas também tudo aquilo que nos rodeia, fazendo a limpeza da casa interior e da casa exterior. É muito importante aprender a orar pela família. Este é o 4º raio, o raio da família. O raio da mãe é o raio da família. O 5º sacramento, amigos, é ungir doentes ou extrema unção. Ele, por si só, não é muito compreendido, mas quando entendemos que ele faz parte do 5º raio, o raio verde do chakra da 3ª visão, podemos compreender melhor suas razões de existir. Este chakra é a chave para a porta do corpo causal, que é o nosso banco no céu. Com ele damos forma ao nosso desejo de manifestar a perfeição de tudo o que é bom e belo e, acima de tudo, trazemos o bem para todos. A unção
mostra o quanto o poder de cura está ligado a administrarmos uma essência física, seja um óleo, uma água e até uma pílula com uma oração escrita em um papel, como foi o caso de muitas curas realizadas pelo nosso santo brasileiro, o Frei Galvão, que colocava as orações dentro de pílulas. Podemos ministrar até mesmo as mãos, sem óleo algum, mas a ação física, o alento, o carinho, a atenção é importante. Quando fazemos a imposição das mãos, quando passamos o óleo, a água, quando damos uma pílula, quando damos uma oração, nós estamos transmitindo o amor e a energia através deste ato. Este ponto, amigos, é importante que entendam, não está ligado apenas à cura física, mas também à cura dos olhos. Ajudar o outro a enxergar o caminho e ajudar o outro a curar a si próprio, física, emocional, mental e espiritualmente. Não adianta ficar apenas curando o outro, é necessário ensinar o outro a se curar. Isto mostra que um dos 7 sacramentos é ajudar o outro, o irmão, aquele que está ao seu lado, ajudar seu irmão a seguir no caminho da luz, assim como você já está seguindo. Ou seja, iniciar o outro. Quando trazemos alguém para iniciar no batismo, nós estamos atuando no 5º sacramento. Nós estamos iniciando um irmão nos sacramentos através do batismo. Mas reparem que este sacramento, o 5º sacramento, é a 5ª etapa. Por isso, sempre dizemos, ajudem a si mesmos antes, para que depois possam ficar fortes e então ajudar os outros. Muitos mostram muita preocupação com o outro, enquanto ainda não estão fortes o suficiente para ajudar sem que caiam com o outro, deixando de evoluir então na luz. O 6º sacramento é o matrimônio, ou a câmara nupcial. Esse é o 6º raio, o raio roxo e dourado do chakra do plexo solar. Este é o chakra do serviço ao próximo e está intimamente relacionado ao amor. Amar é servir à luz da perfeição divina, com pedidos de intercessão divina na vida dos nossos irmãos. Não só com ações físicas, mas também com intercessão divina. O casamento é a união para a transformação da família, para dar continuidade à plataforma da vida, a vida na Terra. Servir na vida em família, na posição de pai e mãe, é um grande passo em direção à evolução espiritual. É quando representamos Deus Pai e Mãe divinos na educação das novas almas que acabam de nascer. Não existe família sem filhos. Família se constrói com filhos. É necessário pelo menos um filho, pai, mãe e filho. Mas o ideal são pelo menos dois filhos, para dar continuidade à espécie. Cada filho é a reposição de um dos 2 do casal. O serviço, a hierarquia, também entra neste sacramento. Este momento é quando nós passamos de meros estudantes para servir junto à igreja, junto à escola esotérica, levando o ensinamento de tantos anos que já temos ao nosso irmão recém-iniciado, trabalhando junto e ou liderando grupos de orações e estudos espirituais. Quando nos tornamos pais e mães daqueles que estão órfãos de espiritualidade, aqueles que não tiveram a bênção de ter um pai ou mãe que lhes batizasse e acompanhasse na evolução espiritual. Quando nos tornamos pastores das almas perdidas, buscando as ovelhinhas e trazendo para a proteção da igreja. Vejam que essa sequência toda mostra que nós não podemos estacionar em uma delas, e é comum a tendência a estacionar. Né? O 7º sacramento, a Santa Ordem ou hierarquia, o 7º raio, o raio violeta do chakra do assento da alma, é extremamente importante que a alma ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. O pedido de julgamento e intercessão divina é uma grande demonstração de amor ao próximo. Só a intercessão divina pode libertar as almas que estão subjugadas pelo mal. Eu vou explicar agora a vocês o texto bíblico que li sobre este sacramento, no início dessa resposta.
onde Jesus diz o seguinte, abre aspas, Jesus sobe a montanha e chama aqueles que ele queria, e diz, com efeito, há eunucos que nasceram assim do seio materno, há eunucos que foram feitos pelos homens, e há os que se tornaram eunucos por amor e benefício ao reino dos céus. Quem puder compreender, que compreenda. Eunuco, amigos, é o homem castrado. Jesus sobe a montanha e afirma que existem 3 tipos de eunucos, ou seja, 3 tipos de homens castrados. O homem castrado é aquele que não pensa em sexo, não sente vontade de fazer sexo. Há eunucos que nasceram assim do seio materno. Neste caso, Jesus não está se referindo a homens castrados, mas sim a homens que não precisam de sexo, que não têm interesse sexual desde a infância, desde que nasceram. Há eunucos que foram feitos pelos homens. Neste caso, Jesus está se referindo aos homens que foram castrados para serem guardiões de haréns de mulheres. Aos que se tornaram eunucos por amor e benefício ao reino dos céus. Neste caso, Jesus se refere aos que decidiram pelo celibato. Não são castrados, mas sim celibatários. Estão se desligando do interesse sexual e buscando o interesse absoluto em Deus. E termina Jesus dizendo, quem puder compreender, que compreenda. Jesus quer dizer que quem está na hora de seguir o celibatarismo, que o siga. E acima de tudo, Jesus dá esta mensagem no topo da montanha, para deixar claro que o caminho da iluminação do chakra da coroa é o celibatarismo. Não existe outro meio de atingir a iluminação sem o celibatarismo. É necessário. Agora, este é o momento que cada um precisa escolher. É uma coisa de cada um. Agora vejam que este é o 7º raio, o 7º sacramento. Esta é a hora onde nós somos todos esperados. Deus espera que, casado ou não, um dia todos cheguem a este estado. Depois de ter seus filhos, e na hora em que o casal estiver preparado, eles devem buscar este caminho, em comum acordo. Pois agora não são mais 2 pessoas, e sim uma. Isso é muito importante. Elizabeth Klaproth ensinava isso com muita firmeza. Ela dizia que o casal deve entrar em comum acordo, para que o outro não sofra. Quando buscamos o celibatarismo, é o máximo do desapego ao materialismo. E isso nos eleva. Mas o celibatarismo não deve ficar apenas no ponto do sexo. Nós precisamos do desapego material em todos os níveis. E esse sacramento indica isso, o celibatarismo em todos os níveis. E nós podemos começar esse desapego material mesmo antes do desapego sexual. O 7º sacramento, o sacramento da Santa Ordem ou hierarquia, nos mostra também a importância da hierarquia superior de luz. O indivíduo reconhece e aceita a necessidade de respeitar a hierarquia e de que necessita de direcionamento superior. Cego não pode guiar cego. O indivíduo precisa encontrar-se com seu guia espiritual, o Santo Eu Superior. Aqui, dando continuidade à primeira pergunta feita hoje pela Karina, nós entendemos o quão importante é, a cada minuto, a cada hora, buscar a comunhão com o guia espiritual, o Eu Superior, ou o Mestre Ascenso, que trabalha no mesmo nível do Eu Superior, pedindo direcionamento, sempre, a cada passo. Mas isso é livre-arbítrio. Tomar pelo livre-arbítrio a decisão de entrar em contato com o Mestre a cada caso, por mais banal que possa parecer. E o 8º, amigos, o 8º sacramento que nem é comunicado na igreja, que é aquele sacramento que aprendemos aqui nas escolas esotéricas dos mestres ascensos. O 8º é o batismo com fogo, a iniciação dos 5 raios secretos. O 8º sacramento ocorre quando o indivíduo passa a ser a casa do Espírito Santo, quando está tão purificado que o corpo não é mais a casa de vários espíritos, mas apenas de um.
o Espírito Santo de Deus, é o único que fala em sua mente e seu coração. E isso ocorre quando o indivíduo recebe o Pai, o Filho e a Mãe Divina em seu coração. De espiral em espiral, cada um desses pontos da Eucaristia renovam o contato com o divino. A união com Deus onipotente torna-se mais íntima em cada uma das 12 casas do ciclo do relógio cósmico. Eu aprendi muito na busca dessa resposta para você, Maria Auxiliadora, e vejo a importância da pesquisa, a importância de ouvir a pergunta de alguém que está no caminho e buscar a resposta. É muito bonito isso. Esse é um grande momento onde eu fico realmente feliz de estar aqui com vocês. Mais do que a nossa amizade, de estarmos aqui fazendo novos amigos, esse é o grande ponto, estudar, aprender, evoluir. O Antônio de Portugal nos escreveu dizendo: saudações, amigos e irmãos da luz de Deus. Paulo, Maria Lúcia e todos os meus irmãos da luz divina. Ao estudar o livro Torá, de Luiz Felipe Sarmento, na página 7, na introdução, tem uma passagem muito interessante que diz o seguinte, abre aspas: a palavra Torá pode significar tanto orientação, instrução, lei, como também caminho, conduta, destino, observação. E acreditam os judeus que se trata de um guia fundamental e que, ao ser estudado e observado, leva o indivíduo a uma compreensão ímpar do verdadeiro e autêntico destino do homem no mundo e no universo. Nele existem 613 mandamentos, mitzvah, dividindo-se em 248 positivos que deve fazer-se e que equivalem ao número de órgãos humanos, e 365 negativos, e que não se deve fazer, e que equivalem aos números de vasos sanguíneos no corpo humano, e assim como ao número de dias que contam um ano. Interessante, não é? E mais ainda interessante, irmãos, vejam a palavra Torá, se trocarmos as letras pode ser tarô, ou ainda rota, ou ainda ator. Muito interessante. Paz de Cristo em nossos corações, Antônio de Portugal. Antônio, é realmente muito interessante esse texto. E nós somos aqui atores interpretando em cada encarnação um novo papel para o nosso desenvolvimento, para o desabrochar da nossa alma. A Nadir de Sorocaba disse: eu vou fazer 3 perguntas. A Maria Lúcia vai responder uma a uma. Primeiro, quando um anjo torna-se arcanjo? Nadir, querida, um anjo se torna arcanjo quando recebe a chamatrina. Isso depende da sua evolução, portanto, só Deus pode saber. A segunda pergunta é: Lúcifer fez uma opção própria de quem teve livre-arbítrio. Isso quer dizer que ele não era um anjo e sim um arcanjo. Estou correto? Você está certa. Lúcifer era um arcanjo tão poderoso como o arcanjo Miguel o é agora. Ele tinha muita luz e toda aquela luz transformou-se em treva. Por isso dizem, se você tem muita luz e cai, quão grande é a tua treva? A terceira pergunta é: por que sempre ouço espiritualistas se referirem a Melquisedeque como o rei do mundo? E o que os ensinamentos falam sobre ele? Também ouvi que ele é Sanat Kumara. Isto está correto? Muito grata, luz e paz a todos, com carinho, Nadir Mari. Melquisedeque foi rei sacerdote de Salém. Ele não é Sanat Kumara de forma alguma. Em uma de suas encarnações conhecidas, ele foi Noé. Vocês podem ouvir mais sobre Melquisedeque no programa 57. O Antônio de Portugal nos escreveu dizendo: saudações, irmãos. Paulo já há muito que não me engraçava com a palavra obrigado. E eu penso que essa gramática de manipular as palavras é dos caídos, para nos aprisionar cada vez mais uns com os outros. Paulo, veja a palavra desculpa. Exemplo, se alguém lhe fizer algum mal sem querer e lhe pedir desculpas, e simplesmente dizemos estás desculpado. Só que aí o infrator está a pedir para ser culpado, ou seja, desculpa-me.
E o lesado concorda e diz: estás desculpado, ou seja, estás culpado. Penso que a melhor atitude neste caso é pedir perdão, ou seja, peço perdão em vez de desculpar-me. Paulo, em teu conhecimento, o que dizes sobre a palavra desculpa-me? Paz em Cristo, em nós, Antônio. Antônio e amigos, os mestres querem que seus chelas aprendam a falar corretamente. Assim sendo, precisamos estudar certas palavras e aprender a utilizar a forma correta em nossa comunicação. O que nos faz diferente dos animais é que nós temos a capacidade de criar, e não só criar, como manifestar a criação, e isso só se faz com a palavra, porque a palavra é Deus e Deus é a palavra, então o grande poder está na palavra. Realmente é o mais importante. Mas o que ou qual é a forma correta? Podemos partir de um princípio, de que a forma correta de falar é utilizar a palavra que melhor expresse o pensamento e a vontade de quem fala. Muitas vezes, crescemos falando essas palavras erradas, palavras que têm duplo sentido, ou pior ainda, um sentido errado. Dói ver os jovens, às vezes, chamarem um grande sol, quando está aquele sol maravilhoso, eles dizem: olha, hoje está uma lua. Eu acho isso horrível, né? Chamar o sol de lua. Fazem muito isso. Só para dar um exemplo. Assim sendo, esse grupo de estudos virtual dá grande valor, Antônio, a perguntas como esta sua, que para muitos pode não ter sentido algum, mas que, na verdade, tem grande sentido, grande valor. Não concordamos com a sua visão da palavra desculpa, mas concordamos com o que você disse no final do seu e-mail, quando relacionou a palavra desculpa com a palavra perdão. Aí sim, você tem razão. Quero ler para vocês um texto que encontrei em um site de uma igreja evangélica e que eu gostei muito. O título do texto é Parece, mas não é. Muito, muito interessante, vejam. Até eles não começam falando sobre essa pergunta desculpa, mas aí mais para frente eles falam. Abre aspas. Nem tudo o que vemos ou ouvimos falar é o que parece. Às vezes nossos olhos e ouvidos se enganam, levando-nos a uma falsa interpretação das coisas que acontecem ao nosso redor. Assim ocorre também com algumas palavras. Muitas pessoas, sem perceber, confundem o verdadeiro significado dos termos. O que dizer, por exemplo, das expressões comprimento, que representa extensão, e cumprimento, saudação? Ou tráfego, que é o movimento no trânsito, e tráfico, comércio lícito ou não? Muitas pessoas, sem perceber, pronunciam de forma errada essas palavras. Mas espera aí, estamos aqui falando em uma aula de português? Não. Embora pareça, mas como já foi dito aqui, nem tudo o que parece o é realmente. O motivo deste texto é simplesmente esclarecer duas expressões muito utilizadas, principalmente pelos evangélicos, e que às vezes causa alguma dúvida. Não são poucas as pessoas que perguntam se existe alguma diferença entre as palavras remorso e arrependimento. Existe diferença? No contexto cristão, os termos podem significar a mesma coisa? Quem nos ajuda a esclarecer esta dúvida é o bacharel em teologia Anísio Renato de Andrade. Ele é o professor do Seminário Batista do Estado de Minas Gerais. Diz ele: eu entendo o remorso como o sentimento de pesar por algo que foi feito ou que deixou de ser feito. Contudo, não significa que haverá alguma mudança. O bandido, ao ser surpreendido pela polícia, pode sentir remorso por ver que o seu plano deu errado. Contudo, assim que tiver oportunidade, ele tentará roubar novamente. Eu entendo o arrependimento como um sentimento de pesar pelo erro, ligado à decisão ou desejo de mudar. Embora nem sempre essa mudança esteja ao alcance da pessoa. A palavra grega, traduzida na Bíblia como arrependimento, é metanoia, que tem também o sentido de mudança de mentalidade. Podemos dizer que o arrependimento contém o sentido de remorso, mas o remorso não abrange todo o sentido de arrependimento. Não encontrei nenhuma ocorrência da palavra remorso na Bíblia. Talvez isso indique que, por ser uma palavra de sentido mais fraco do que arrependimento, foi desprezada pelos tradutores.
Anísio ainda nos deu uma palhinha no que diz respeito ao emprego dos verbos desculpar e perdoar. Aqui que entra Antônio Aparte, que me trouxe esse texto do Anísio para vocês. Anísio então fala sobre a palavra desculpa. Alguém disse que definir o significado de uma palavra é como pegar uma borboleta em pleno voo, pois os sentidos dos vocábulos mudam ligeiramente ou completamente com o passar do tempo. Mas vamos tentar. A palavra desculpa, des mais culpa, traz a ideia de remover a culpa, então é um sinônimo de perdão, embora seja uma palavra mais fraca. Na nossa cultura, é utilizada em situações banais. Desculpa pode também ser interpretada como uma justificativa para um erro. Se eu tenho uma boa desculpa para chegar atrasado ao trabalho, então parece que o erro está amparado. Isso nos dá a impressão de que a culpa é aparentemente removida, mas o erro continua. Trata-se então de uma situação perigosa e acaba tendo efeito contrário ao proposto pelo perdão. A palavra perdão se aplica não simplesmente a erros quaisquer, mas a erros mais específicos ou mais graves, ou seja, pecados e crimes. Se eu involuntariamente pisar no pé de alguém, um pedido de desculpas pode ser suficiente. Se eu cometer um crime, a palavra desculpa será totalmente inadequada e será vista como absurda, se for utilizada por mim. A lei civil admite a palavra perdão, mas não admite a palavra desculpa. Enquanto a desculpa está ligada à justificativa, o perdão está ligado à justificação. Perdão traz o sentido da remoção de uma culpa real grave, podendo inclusive ter implicações judiciais. No contexto da justiça divina, não existe a palavra desculpa, mas creio que ela pode ser suficiente em algumas situações de relacionamento humano informal. Quando se trata de pecado, a desculpa é insuficiente. O pecado é uma espécie de dívida, conforme observamos na oração do Pai Nosso. Se desculparmos um devedor, isso pode ser interpretado como compreensão de sua dificuldade em pagar, mas a dívida permanece. Se perdoarmos sua dívida, ela deixa de existir. Normalmente, usamos a palavra desculpa porque ela não é tão humilhante quanto a palavra perdão. O pecador que reconhece seu erro não deve se abster da humilhação. Apesar de todas essas diferenças, muitas pessoas usam ambas as palavras como sinônimos perfeitos. Então, a intenção e o sentimento da pessoa serão mais determinantes do que a palavra utilizada. Entretanto, se quisermos ser apegados ao padrão bíblico, é melhor que usemos a palavra perdão, sob a pena de irmos amenizando demais nossas palavras e talvez o seu significado, aplicação, efeito e utilidade. Nas referências bíblicas em que encontramos a palavra desculpa, que pode estar diferente em outras versões, o uso se relaciona ao ponto de vista humano em relação ao pecado, ou se refere à situação onde não há pecado. Anísio. Muito legal isso, esse texto ensina muito e é importante, então, aprender a falar corretamente. Eu, normalmente, gosto de usar a palavra perdão. A palavra perdão é importante. Paulo, os mestres ensinam que devemos ser precisos no uso das palavras. A precisão é uma qualidade importante para ser cultivada pelo místico. O Júlio de Curitiba nos escreveu dizendo: Boa tarde, Paulo e Maria Lúcia, que a luz de Deus esteja com todos. Quando fazemos os decretos de Astréia e Miguel, pedimos que as entidades sejam amarradas e levadas ao Lago do Fogo Sagrado. Imaginemos que eu, aqui em Curitiba, faça um decreto para São Miguel levar, por exemplo, a entidade do rock para o Lago do Fogo Sagrado. Essa entidade, então, seria extinta. Se uma pessoa em outra localidade, alguns minutos após o meu decreto, decretasse também para que a entidade do rock fosse levada para o Lago do Fogo Sagrado, qual outra entidade seria então extinta, já que eu decretei e pedi que a do rock fosse consumida? Que a luz de Deus, que nunca falha, ilumine a todos. Júlio. Meu caro Júlio, seria muito bom se fosse assim como você imagina.
O fato é que existem legiões e legiões de entidades de todos os tipos no mundo. Eu posso decretar muito, você muito, pedindo exorcismo de determinada entidade, e ainda assim não é suficiente. As entidades elas são criadas pela força da vontade das pessoas. Aquele amor que as pessoas têm pelo rock. Existem entidades até de adoração desse ou daquele ator famoso ou cantor famoso. E essas entidades vagam não só através de força dos seres que estão vivos, como daqueles que morreram e não estão mais atuantes. Sabe? Isso é importante entender. Existem N formas de entidades. As entidades são formas corrompidas. As pessoas permitem que essas forças de vontade errada permaneçam dentro de si mesmas. E é daí que surgem as entidades. Então, é o mesmo que dizer que você salvou um alcoólatra e agora acabei com todos os alcoólatras do mundo. Não é assim. Realmente é uma coisa de irmandade. É a mesma força, como eu falei lá no início, do segundo raio, do segundo sacramento, que nos mantém unidos e pelo ensinamento, o que um aprende ajuda o outro, e assim nós todos vamos evoluindo na luz, né? E é exatamente o oposto, ou seja, as entidades daqueles que não estão nos ensinamentos vão arrastando e atrasando a vida de todas as pessoas que tentam buscar a iluminação, sendo então levadas para longe. Por isso que é importante unir-se àqueles que estão em busca do Espírito Santo, porque senão você acaba dando ouvidos àqueles que são seus amigos e não estão nos ensinamentos e eles acabam por te arrastar. Ou você traz eles para os ensinamentos, ou eles, com suas entidades, o arrastam para o caminho da falsa hierarquia. Veja bem, uma pessoa dominada pelo tabagismo, quando ela morre, o corpo emocional dela continua desejando fumar. Isso vale para todos os outros vícios. E ela, então, aquele corpo sentimental fica como um esqueleto ali, desejando cigarro no plano astral. Então, o que ele vai fazer? Ali no plano astral não tem cigarro. Ela vai tentar incorporar naqueles indivíduos aqui no planeta Terra que fumam, para tentar tomar um gostinho ali do cigarro. Agora, pense, quantos milhões de pessoas já faleceram, que fumaram, que beberam, que jogaram, que foram dominados por N espécies de vício, de ganância, de dinheiro, de N espécies. Elas estão todas aí para serem dissolvidas pelo fogo sagrado e limpar esse planeta, e esse é o nosso trabalho, limpar o planeta o quanto nós pudermos. Mas não dá para quantificar isso. Nós não temos parâmetro para quantificar o quanto nós podemos fazer. Mas sim, nós podemos fazer bastante com a chama violeta. A próxima pergunta vem da Maria Inês, de Francisco Beltrão, no Paraná. Ela diz: Amados Paulo e Maria Lúcia, tenho uma amiga que ouve o programa toda semana comigo e tem uma dúvida sobre a montagem do altar. Ela diz: é correto montar o altar em cima de uma cômoda em frente ao espelho no quarto de dormir? Somente ela usa este quarto, pois é sozinha. Acabamos de ouvir o programa 78 e ficamos maravilhadas. Mais uma vez, ficamos gratas pelas informações. E quanto às perguntas a serem formuladas, não as faço com tanta frequência, porque é tanta coisa nova, tanta informação, que tenho até dificuldade em expressar as minhas dúvidas, que são muitas. Que os anjos de luz os iluminem a cada dia. Vitória sempre na luz de Deus, agradecida sempre, 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 Maria Inês. Maria Inês, o espelho não é de forma alguma um empecilho para a montagem do altar. Ainda mais que o quarto é só dela, e isso é o suficiente. Pois ela, sendo a única a manusear o altar, isso é o ideal. Existem culturas que acham que o espelho é o lado astral da vida, ali do outro lado do espelho. Os mestres não falam sobre isso, pelo menos eu não tenho nenhum texto que indique isso. Bem pelo contrário. Os mestres nos pedem para olhar no espelho e buscar olhar, né? Se ver, né? É uma coisa importante. E você até orar para você mesmo, olhando no espelho, é uma coisa a se fazer. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos
e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.